a leitura agora. Acompanhe, abra sua Bíblia, acesse, nós temos também o texto aí. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, estejam conosco em verdade e amor. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece não tem Deus, e o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até você e não levar essa doutrina, não recebam em casa nem lhe deem as boas-vindas. Porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Obrigado por tua palavra que é viva e eficaz. Continue a nos falar, como já nos tem falado, de diversas maneiras nesta celebração. Agora, pela exposição da tua palavra, em nome de Jesus oramos. Amém. Nós acabamos de ler um livro inteiro da Bíblia. Fizemos a leitura de um livro inteiro da Bíblia. A segunda carta de João, um dos menores livros da Bíblia, que é lida e que a princípio foi escrita, e por isso alguns até ficam confusos, porque começa dizendo o presbítero, a senhora eleita. A palavra presbítero na Bíblia, e quando a gente lê lá em Atos 20, a Bíblia explica, a própria Bíblia, o apóstolo Paulo chama um grupo de homens que ele chama de presbíteros de uma igreja. Ele chama aqueles homens da igreja de Éfeso e esta carta é dirigida para aquela mesma região. E depois ele vai dizer que estes homens tinham sido colocados, os presbíteros. Em algumas traduções a gente encontra a palavra ancião. Ancião e presbítero é a mesma coisa. Presbíteros ou anciãos eram pessoas com maturidade para liderarem um grupo. Acontecia antigamente, na época dos judeus, nas reuniões que eles faziam nas chamadas sinagogas. E até hoje os judeus têm sinagogas. E as primeiras igrejas vieram dessa prática das sinagogas. As reuniões tinham até locais especiais, como eles têm ainda hoje, mas os cristãos não puderam ter e reuniam-se nas casas no início. Mas eles tinham essa liderança com pessoas maduras que ensinavam e são chamados de conselheiros, de orientadores, que podem ajudar na direção. Quando são chamados de bispos, porque presbítero na Bíblia também vai ser chamado de bispo, a palavra bispo, na língua grega, episcopos, significa superintendente, o que dirige, o que coordena as atividades. Então, esses homens que eram conselheiros e orientadores da comunidade, muitas vezes nas questões pessoais e até no ensino, eram também os que dirigiam todas as atividades, até administravam as questões e os negócios daquela comunidade, da sinagoga, e depois começou a acontecer isso na igreja, porque a igreja desde o início teve que se organizar. E é dito lá em Atos, Paulo dirige a ele e fala para eles pastorearem o rebanho de Deus. Então, presbítero, bispo, presbítero ou ancião, a tradução ancião vem do hebraico, presbítero vem do grego, mas é a mesma coisa. Bispo, que é o superintendente, ou pastor, são 3 títulos para a mesma função. Pastor
e diácono depois vai ser apresentado como outro oficial. Por isso, as nossas igrejas nós temos apenas pastores e diáconos, mas poderiam os pastores serem chamados de presbíteros ou bispos. E aqui quem está escrevendo é um desses pastores, o pastor, provavelmente um pastor bem conhecido, e tudo leva a crer, apesar do nome dele não aparecer, que é o apóstolo João, que já estava aqui no final da sua vida, o homem que conviveu com Jesus ali durante o período em que Jesus esteve no mundo, no seu ministério terreno, o mais novo de todos os discípulos de Jesus, e que é o que vai morrer com mais idade. No final da sua vida, alguns acham que ele chegou a mais de 90 anos, no final do primeiro século. E aqui no final ele estava escrevendo esta carta, e ele se dirige e chama de senhora. Tem pessoas que até pensam que realmente era um homem escrevendo para uma irmã em Cristo Jesus, e que o nome dela poderia ser Electa, porque é dito que é senhora eleita. E poderia ser esse nome. E senhora pode ser traduzido como Kyrie, então acham que poderia ser um nome. Mas são poucos os que pensam assim. Alguns chegam a pensar que João, como cuidou de Maria, mãe de Jesus, porque Jesus, quando morre lá na cruz, ele entrega os cuidados da sua mãe a João. Jesus mostra que Maria não tem mais autoridade sobre ele fala: João, cuide de Maria, aquele apóstolo João. E alguns dizem que poderia ser Maria, mas são conjecturas. Tudo leva a crer que é uma linguagem figurada em que uma igreja local é chamada de senhora. Várias vezes o povo de Deus foi chamada de noiva de Cristo, da mulher do Senhor. Por que que o povo de Deus, Israel, foi chamado assim e depois a igreja é chamada assim? E muitas vezes isso teve que ser usado como uma espécie de código, porque aqui já começava a perseguição. Então eles não podiam dizer os nomes, tinham que usar linguagens figuradas. O próprio apóstolo João, quando usado por Deus para escrever o Apocalipse, teve que usar muitas figuras também, porque eles poderiam ser presos. Até hoje, cristãos em lugares onde é proibido o cristianismo têm que usar pseudônimos, codinomes, tem que ser feito contato com eles com códigos, porque eles podem ser até mortos por causa da sua fé, como na época acontecia. Por isso, usando todas essas expressões. Mas é interessante que aqui é uma lição. A igreja é comparada a uma mulher, no sentido de ser e comparada a uma mãe, porque fala dos seus filhos. Mãe é aquela que a mãe é acolhedora, a mãe é cuidadora. E isso já é um ensino para nós como igreja. Desde o início, a palavra de Deus nos traz ensinos em todas as partes, e aqui é um ensino para nós como igreja. A igreja tem que ser acolhedora. A igreja tem que ser terna. A igreja tem que ser cuidadora. Como? Existe a figura, a igreja somos nós. E todos nós temos que exercer esse papel de cuidadores, um cuidando do outro, um acolhendo o outro. A igreja não me acolhe, mas quem é a igreja? A igreja sou eu. Então nós temos que nos acolher mutuamente. Às vezes, se eu não estou sendo bem acolhido, eu vou chegar para um irmão, a líderes da igreja, pastores, diáconos, falar: por favor, me acolha mais. Eu estou precisando do seu acolhimento. Mas no momento que você estiver mais forte, você também tem que acolher o outro na sua necessidade, na sua fraqueza. Alguns irmãos que passam por questões de enfermidade, por problemas existenciais, por problemas mesmo da vida, enfermidades diversas. Por isso, temos que sempre estar como mães nos acolhendo mutuamente. A igreja tem que ser acolhedora. Acolhedora para com os que chegam. Quando você vê alguém novo, como membro mais antigo, você tem que se aproximar dessa pessoa, perguntar o seu nome, se apresentar a ela, trocar contatos, começar a conversar com ela, ajudá-la, encaminhá-la para os diferentes ministérios que existem. E neste aspecto somos mães, e a igreja tem que ser uma mãe. E todos nós somos ao mesmo tempo filhos, que temos que ser cuidados e nos cuidarmos mutuamente. Agora, a mãe, esta senhora, significa que ela tem o marido, e o marido da igreja, o esposo da igreja, o cabeça da igreja é Jesus. E Jesus é o cabeça da igreja. Ele tem que ser o cabeça de toda a igreja, ele tem que ser o líder da igreja. O líder é Jesus. Por isso nós não temos apóstolos. Por isso as nossas igrejas não têm assim, alguns, uma hierarquia, porque nós entendemos que o supremo pastor é Jesus. Mesmo os pastores, eu digo que eu sou um pastor auxiliar, um subpastor na verdade, o pastor é Jesus.
Todos nós na liderança somos apenas auxiliares de Jesus. E até quando eu faço, de vez em quando eu escuto alguém falar o meu rebanho, eu não gosto de dizer o meu rebanho, o rebanho de Cristo que está sob os meus cuidados. Eu me considero muito mais uma ovelha pastora, né? Aquela ovelha que vai na frente. Não o bode, velho, não sou bode. Mas aquela ovelha que vai com o badalo, dirigindo, conduzindo a igreja. A igreja não é bode, são ovelhas, né? Então aquela ovelha mais madura que vai na frente, vai o badalo, eu tenho que estar. E os pastores e os líderes, nós temos que estar indo à frente, cuidando, mas à frente sempre seguindo o grande pastor que é Jesus, o sumo pastor. E a igreja é conduzida por Jesus. E assim nós temos que caminhar. Esta igreja, e é interessante que aqui algumas coisas, esse texto me mostra uma verdade. O que a igreja sempre deve ter? O que a igreja deve ter sempre? E logo no início é dito que a igreja, ela deve ter sempre a verdade. Por isso que o texto diz assim, né? Por causa da verdade que permanece em vós e conosco estará para sempre. Verdade. Eu amo vocês de verdade, todos os que conhecem a verdade. A verdade inicialmente é Jesus. Jesus Cristo mesmo diz que Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecer a verdade é conhecer Jesus. E eu conheço Jesus pela palavra de Jesus. Por isso que temos que estudar a Bíblia. Temos que estudar a Bíblia inteira. A nossa igreja insiste em que cada crente tenha a experiência de ler pelo menos um capítulo da Bíblia todo dia. De preferência até mais um pouco, para ler a Bíblia em um ano ou em um período. E é importante nós lermos a Bíblia inteira. Mas também somos orientados a lermos porções pequenas da Bíblia. A igreja compartilha, né, os textos do presente diário, para que as pessoas possam ler porções pequenas e meditar e refletir. Os grupos da Escola Bíblica Dominical, os ministérios diferentes, os homens têm seus grupos, as mulheres no Desperta Débora. Sempre há orientação para textos pequenos que nós devemos parar e meditar, refletir e buscar aplicar isso na nossa vida sob a luz, a orientação do Espírito Santo, lendo a Bíblia em oração. Assim nós conheceremos toda a verdade, o que é de verdade, o que é o certo, o que é o correto, o que tem que ser seguido de verdade. Sim, verdade também que tem que ser a nossa marca. A marca do crente é a verdade, porque a mentira é a marca do diabo. Jesus Cristo diz que o diabo é o pai da mentira. A pior verdade é aquela que tem a pior mentira é aquela que tem maior conteúdo de verdade. Você pode falar uma quase verdade, mas se você põe um pouquinho de mentira, é perigoso. Nós estamos no período de muita comunicação social e sempre devemos estar atentos para as fake news. E sem querer nós mentimos quando nós compartilhamos algo que nós não temos certeza da origem daquilo. Antes de você compartilhar algo num grupo, qualquer grupo que seja, cheque a fonte, para que você não seja um espalhador de mentiras, de fake news. Mesmo que ela tenha bastante conteúdo de verdade, há algumas coisas agora, e é muito comum nesse período pessoas fazerem montagens. Às vezes a pessoa até falou aquilo, mas falou num outro momento, e fora do contexto passa a se entender errado. Ou a pessoa até falou, mas não falou exatamente naquele momento, e a gente solta aquilo, e alguém vai falar, olha só, estão soltando fake news. E tudo aquilo cai em descrédito. Então, muito cuidado, nós temos que falar a verdade e quando transmitimos alguma coisa, temos que ter certeza que aquilo é verdade. Checar. Muito cuidado para não falar inverdades acerca de outras pessoas. Porque as palavras, né, alguém já disse que são como a pena. Quando você espalha penas, depois não dá para juntar. Então, muito cuidado com a nossa língua, com a nossa comunicação, para falarmos sempre a verdade. É preferível, se há dúvida, não fale. Quando falar, fale a verdade. A verdade também nos nossos compromissos, quando eu digo sim, é sim. Jesus disse isso, seja vosso falar sim, sim, não, não. O que disto passar é de procedência maligna, porque não é verdade. Então, quando eu assumo um compromisso, eu tenho que cumprir o compromisso, eu tenho que honrar o compromisso. Se eu vou mudar, eu tenho que combinar com a pessoa com quem eu me compromissei, se ela concorda. Se ela não concordar, o que eu assumi, eu tenho que cumprir.
E nisso até o horário é importante, né? A pontualidade é importante. Nós temos que sempre primar pela verdade e vivermos em verdade. Mas o texto continua dizendo que a igreja, ela deve ter sempre amor. O amor é a marca da igreja, porque até a verdade tem que ser dita em amor. Às vezes estamos sendo sinceros com alguém, é muito importante. Ser amigo é ser sincero. É falar, às vezes, a coisa que não é tão agradável, mas você tem que ser sincero, só que você tem que ser sincero em amor. Até para você comunicar uma verdade, você tem que ter amor. Você tem que ser amoroso na comunicação da verdade. A partir do versículo 4, nós temos: fiquei muito alegre por ter encontrado alguns dos seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E qual é o mandamento? E agora, Senhora, peço-lhe não como se escrevesse um mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, desde o Velho Testamento, o mandamento do amor, foi colocado para o povo de Deus. O mesmo que temos tido, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Seguir os mandamentos de Deus é amar. Todos os mandamentos de Deus se resumem em amor. Não roubarás, não matarás, não dirás falso testemunho. Isso é amor. Se eu amo, eu não vou roubar, não vou matar o outro, eu não vou cobiçar, eu não vou ter inveja, não haverá maledicência. Se eu amo, porque eu devo fazer ao outro o que eu gostaria que ele fizesse a mim. E até quando eu for falar a verdade, eu tenho que falar a verdade em amor. Até a correção tem que ser feita em amor. Isso começa dentro do lar, marido com a mulher. Eu falo para mim mesmo, eu sei que eu falo para mim mesmo, tenho que ser o meu primeiro ouvinte. Quando o pai ou a mãe vai falar com os filhos, quando os filhos vão falar com os pais. Alguém observou esses dias, achou interessante, né, que a pessoa foi entrar no mercado levando um idoso e disse que assim, quando estava entrando com o idoso, naquela época ainda que tinha que entrar um por um, medindo temperatura, e disse que a pessoa toda cuidadosa, aí foi lá para dentro do mercado, num lugar mais vazio, diz que a pessoa que acompanhava o idoso começou a gritar com o idoso, começou a reclamar, começou a falar bravo, e o idoso chorou. Que coisa terrível. Nós temos que ser amorosos nos nossos relacionamentos familiares, amorosos nos nossos relacionamentos profissionais. Pessoas que às vezes não param o emprego porque não sabem se comunicar bem, não sabem se comunicar em amor. Temos que ser firmes, mas sempre em amor, cuidando na maneira de falar, na hora de falar, as palavras que usar. O amor tem que ser a marca da Igreja de Jesus, porque tem que ser a marca de cada membro da Igreja de Jesus. Tem que ser a característica de cada um de nós. Sim. Agora, a igreja deve ter sempre, porque ela tem que andar com a verdade que é Jesus, que está na Bíblia, Jesus que é o amor, que é a revelação máxima do amor de Deus, e este amor que tem que ser a base de toda a nossa vida, porque nisso eu cumpro todos os mandamentos de Deus. E nesse sentido, eu tenho que cuidar muito para nunca ir além daquilo que foi ensinado por Jesus. Muitos enganadores têm saído no mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Naquela época, uma doutrina terrível, nós já temos falado sobre isso, a doutrina chamada do gnosticismo, que de alguma forma ainda existe hoje, que era uma doutrina que dizia que Jesus, ele não foi o próprio Deus. Foi um homem poderoso, iluminado, um espírito de luz, e que ele, na terra, recebeu no batismo, essa doutrina dizia, uma das linhas, ela tinha diversas linhas, um dos seus mestres principais, principalmente naquela região, Cerinto, era o nome dele, ele dizia que Jesus recebeu o Cristo no batismo. E antes de morrer, o Cristo saiu dele, e quem morreu foi Jesus homem. Então a morte de Jesus não pagou o preço dos nossos pecados. Até hoje tem grupos de pessoas que ensinam isso. Tem um livro chamado Sagrado, que pega quase que metade da humanidade, uma boa parte da humanidade, que segue esse livro, que diz que Jesus Cristo, ele nem diz que Jesus morreu, diz que Jesus nem morreu, ele foi retirado por Deus, porque ele não poderia sofrer. Deus não mataria o seu filho, Jesus foi retirado, era o grande profeta que foi retirado. Então Jesus não morreu na cruz. Isso já ensinavam na época, até hoje tem gente que pensa isso.
Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com uma filosofia que é muito comum, sempre foi, todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma grande mentira. Só há um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, porque Ele é o próprio Deus encarnado. Vem ao Pai. Não é vai, quem vem ao Pai. Porque o Pai é revelado no Filho Jesus, a não ser por mim. Só. Qualquer coisa que nos desvie de Cristo pode ser uma doutrina bonita, práticas bonitas, rituais bonitos, mas se Jesus não é o centro, Jesus não é o único Salvador, se há outras coisas que ajudam a salvação além de Jesus, então isto não é a verdade e eu estou indo além de Cristo, como o texto diz. Quando a gente vê aqui no versículo 9, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. De vez em quando alguém surge com novas revelações, tem sempre alguma coisa nova, alguma revelação nova, alguns até falando em nome de Jesus, mas trazendo coisas que desviam de Jesus. Você tem que ter Jesus, mas você tem que seguir este e este lugar. Você tem que ir a tal e tal pessoa, porque esta pessoa é que tem a bênção de Deus. E a bênção quem tem é Jesus. Nós vamos a pessoas que nos ensinam de Jesus, mas a bênção eu recebo de Jesus. Eu posso, em algum momento, pedir para alguém orar comigo e orar por mim, sim. Mas quem vai me abençoar é Jesus. Não é oração poderosa, nem minha, nem de ninguém. É Jesus, é Ele que nos abençoa. Não é oração poderosa, não é a água fluída em cima do rádio, da TV, do computador, não sei do que agora. Não sei se dá para colocar a água, o copo de água em cima do celular. Né? Se dá para colocar, porque antigamente tinha que colocar o copo d'água em cima da televisão, em cima do rádio, né? Para receber os fluidos. Isso tudo é bobagem. E o texto vai além. Um cuidado que a gente tem que ter com as mentiras dos falsos profetas, dos falsos mestres. Ele chega a dizer, se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não recebam nem em casa. O que significava? Podia ser as casas, as igrejas se reuniam nas casas. Então, não era que você não fosse receber um vizinho, um visitante, porque na época tinham poucos hotéis. As pessoas realmente eram hospedadas nas casas. Mas as igrejas se reuniam nas grandes casas. Então, essa pessoa não deveria ser recebida dentro da igreja que estava reunida na casa, tendo uma palavra lá na hora, porque era uma falsa doutrina. Mas hoje, a gente não pode receber em casa mesmo. Sabe como? Se a pessoa está pregando um bocado de baboseira, por mais bonito que seja, tem alguns youtubers maravilhosos aí. Pessoal muito bom, os coachings gospels, né? Hoje a gente tem muito coaching gospel. E trazendo palavra assim, palavra assado, mas que foge da Bíblia, que cita pouquíssima Bíblia. Cita uma frase ou outra aqui da Bíblia, pinçada aqui e ali, fora do contexto, com pensamento positivo, com ideia positiva, com coisas assim. Cuidado. Não receba em casa, não ouça isso não. Ah, pastor, mas é gostoso, é bonito, toca uma música de fundo, tal. O cara é jeitoso, ele é simpático, ele faz isso e faz assado. O diabo é bonito e é simpático. O diabo, quando foi aparecer para Eva, ele foi no mais bonito dos animais. A serpente, na época, não era essa coisa repugnante. Devia ser a serpente, emplumada. Eu imagino que a serpente, na época, era parecida com o pavão. Ela devia ver assim, ela chegou em Eva, ela dava aquela tremidinha, Eva, querida. E ela vinha com aquela lábia, com palavras doces. O diabo vem com palavras doces. O diabo não fede, não. O diabo não tem chifre, nem rabo, e nem nada assim. Não, ninguém ficava com o diabo. O diabo se apresenta como anjo de luz. Gálatas 1:8 diz, mesmo que alguém, em meu nome, dizendo que é apóstolo, ou mesmo que um anjo de luz vos apresente um outro evangelho, além disso que já tem sido anunciado, seja isso que anátema, maldito. Então, irmão e irmã, não perca tempo ouvindo baboseira. Existe muita coisa séria. Você quer uma coisa séria? Eu vou fazer uma propaganda aqui que não é propaganda, porque na verdade é um ministério. Rádio Transmundial, acesse a Rádio Transmundial. Você vai ter Bíblia e ensino e música de qualidade o dia, 24 horas por dia. Isso vale a pena. E tem outros programas sérios, igrejas sérias,
Você quer orientação? Converse comigo, converse com o pastor, converse com os pastores e com os líderes da igreja, com os diáconos, e você vai ser orientado na coisa séria. Uma vez o irmão disse assim, olha, eu sei que aquele camarada, eu já percebi que ele é muito ganancioso, ele fala muito em dinheiro, é verdade, pastor, mas ele tem uma oração poderosa. O diabo. Os falsos profetas viriam, Jesus disse que à medida que o tempo se aproxima, a volta de Jesus cada vez está mais perto. E um dos sinais é o quê? Os falsos profetas virão até vós fazendo sinais e prodígios, milagres, em nome de Jesus, e maravilhas tais, se possível for, enganariam até os próprios escolhidos. Não chega a enganar, mas eu sou escolhido de Deus, então não vou ser enganado, mas você vai ser atrapalhado. Você poderia servir muito mais ao Senhor e você fica cheio de confusão. Fuja e não receba em casa. A Bíblia diz para não receber em casa. E receber em casa é receber no celular. É receber na televisão. É receber nos meios de comunicação. Não receba em casa. Ah, mas você vai rejeitar. Não é a palavra de Deus. A palavra de Deus eu aceito. O que é bonito, isso eu não tenho que aceitar para não ficar confuso, porque nós somos sujeitos à confusão. Vamos ouvir coisas boas. Eu estou dizendo, vá para a Rádio Transmundial, vá para outras coisas que eu posso indicar para você. E você vai ser edificado o dia inteiro. Se você está sem... Agora também posso te ajudar, te dar uma lista de pessoas que você pode ligar, evangelizar, falar, que é bom também. Trabalhar para Jesus. Podemos. Então, vamos estar ocupando a nossa mente e o nosso tempo, não recebendo em casa aquilo que pode nos trazer confusão e que vai além da doutrina de Cristo, do ensino da Bíblia, do ensino dos apóstolos, que está na Bíblia, os verdadeiros apóstolos, e não os falsos apóstolos que aparecem agora. Os apóstolos são verdadeiros, o último foi João. Depois não surgiu mais nenhum outro apóstolo. O que aparecer aí não é apóstolo, é apócrifo, é falso. Pastor, o senhor está sendo agressivo? Não, eu estou sendo verdadeiro, porque a Bíblia é verdadeira. Eu estou alertando, porque a Bíblia nos alerta. Mas se nós estivermos firmes na Bíblia, nós, por nós mesmos, vamos saber repelir o que não serve. Sim, muitas coisas mais nós temos que aprender. Mas aqui nós temos as coisas básicas. A igreja deve ter sempre a verdade. A igreja deve ter sempre amor. A igreja deve ter sempre a doutrina de Cristo. Isso significa que eu e você devemos ter sempre a verdade. Porque eu sou igreja. Você é igreja. Eu devo ter sempre a verdade. Falar a verdade, viver na verdade, que é Cristo. Ensinar a verdade. Eu devo ter sempre amor. Para compartilhar amor, compaixão e graça. Eu devo ter sempre a doutrina de Cristo. Então vamos dizer o que eu devo ter sempre? Você deve ter sempre, diz assim para você agora. Não fala para o outro irmão, não é para você. Eu não gosto dessa, fala para o irmão, não, fala para você. Porque a palavra de Deus fala para você. Então diga assim, eu devo ter sempre a verdade. Vamos, aponta para você. Não aponta para o outro, aponta para você. Eu devo ter sempre a verdade. Diga, eu devo ter sempre a verdade. Em casa também, eu não te ouvi em casa, hein? Fala aí. Eu devo ter sempre a verdade. Repita isso. Agora vamos dizer, a segunda coisa que eu devo ter sempre, porque eu sou igreja de Jesus, eu devo ter sempre amor. Vamos dizer? Eu devo ter sempre amor. E eu devo ter sempre a doutrina de Cristo. Vamos dizer? Eu devo ter sempre a doutrina de Cristo. Mas eu não posso ficar com isso para mim. Eu tenho que espalhar isso. Portanto, eu tenho que sempre espalhar a verdade. Eu sempre tenho que espalhar amor. Eu sempre tenho que proclamar a doutrina de Cristo. Que Deus abençoe a você. Que Deus me abençoe para vivermos assim. Amém? Enquanto o grupo que vai estar nos conduzindo na última canção vem à frente, feche os seus olhos, abaixe a fronte. E peça que o Espírito aponte se você tem vivido estas coisas. Se você sente que não tem vivido, peça ao Senhor, me dê condições de viver nesta semana a verdade. E não ser de forma alguma instrumento de coisas de fake news, de mentiras. Peça a Deus, Senhor,
Se eu não tenho tido amor suficiente, aumenta o meu amor. Para que eu tenha amor e espalhe amor. Minhas palavras sejam de amor. Minhas atitudes de amor. Que eu possa perdoar. Não guardar mágoa nem ressentimento. E peça a Deus também, Senhor, que eu siga a doutrina de Cristo. Pai, que todos os dias eu medite na Tua palavra. Que o Teu Espírito me ilumine para entender a Tua doutrina e vivê-la e falar dela para outras pessoas. Ó Pai, que esta oração tenha sido a oração de cada irmão e irmã aqui presente. E que isso seja realidade, começando em mim e na vida de cada um de nós, dos que estão aqui e dos que estão em casa também. Em nome de Jesus, amém.